Fala galera, tudo bem com vocês? Michael chegando na área, aqui no Resenha do Trio, neste domingo para passar os resultados dos jogos. Tivemos 6 jogos neste domingão aí, começando às 11 e acabando às 7 da noite. Bom, jogo das 11, o Atlético Mineiro venceu o Coritiba por 1-0. O Galo fez seu gol no último minuto, o gol de Allan Kardec. Mas antes disso, tivemos um primeiro tempo com o Atlético Mineiro tendo um pouco mais de posse de bola, porém, sem assustar muito, visto que teve um desgaste muito grande no meio de semana. Até tentou jogar. O Coritiba estava ameaçando o Atlético somente nos contra-ataques, mas sem conseguir o encaixe, tanto o Atlético no seu ataque quanto o Coritiba nos seus contra-ataques. O jogo terminou o primeiro tempo 0-0. Segundo tempo, os dois técnicos mexeram nos seus times, porém, somente nos acréscimos que foi surtir algum efeito. Allan Kardec, que tinha entrado no lugar do Hulk, acabou fazendo o gol da vitória e decretando não só os 3 pontos a mais para o Galo, mas também a queda do técnico do Coritiba, que estava desde o início do ano, acabou caindo depois de mais essa derrota e do time ter entrado na zona de rebaixamento nessa rodada. Às 4 horas, tivemos 3 jogos. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense com um time cheio de reservas dos dois lados por 5-0. Bom, o Flamengo, como era de se esperar, tem um elenco mais forte, massacrou o Atlético, mas não foi tão simples, visto que na primeira etapa, Flamengo e Atlético empataram em 0-0. O jogo só se tornou fácil para a equipe rubro-negra, dentro dos seus domínios, a partir da segunda etapa, quando a defesa do Atlético estava até bem postada, porém começou a tomar gols até de uma maneira meio boba, com 4 gols da mesma maneira. Escanteio da direita, gol. Dos 5 gols que o Flamengo fez na partida, 4 foram nesse modelo. Esse jogo serviu de prévia para mais tarde, né? Visto que no meio de semana aí as duas equipes se enfrentam, mais com a inversão do mando de campo. Vai ser aqui na Arena da Baixada. E, óbvio, os dois times titulares, né? No mata-mata, no jogo de volta da Copa do Brasil. O Flamengo agora assumiu a vice-liderança, atrás somente do nosso querido Palmeiras, obviamente, né? E o Atlético, ele deixa os líderes darem uma disparada, mas o Atlético está focado, muito por falta de elenco, está focado nas seus compromissos de mata-mata, né? Mais que no Brasileirão. O Brasileirão ele está na parte de cima da tabela, então tá dentro do planejamento, acredito eu, né? E o São Paulo venceu o Bragantino por 3-0. No Morumbi, tivemos um jogo relativamente fácil para o São Paulo, mas que não foi fácil pela fraqueza do time, mas sim porque o São Paulo tornou o jogo fácil. O São Paulo jogou muito, depois de 6 rodadas sem saber o que é vencer no Brasileiro. São Paulo recupera a confiança, recupera o caminho das vitórias e principalmente dá um tchauzinho, né, para inicial preocupação que estava tendo já com zona de rebaixamento, visto que os empates e a derrota que teve nas rodadas anteriores estavam o aproximando da zona da confusão ali. O jogo foi amplamente dominado pelo time paulista da capital. O São Paulo fez 3-0 e poderia ter feito 4 ou 5 se tivesse dado uma forçada um pouquinho maior. O Bragantino, que em outros tempos já fez frente a São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, agora já não tem mais força para bater de frente com os grandes. O Bragantino
está caindo pelas tabelas, não faz um bom trabalho, não faz um bom campeonato, é de certa forma decepcionante. E para o São Paulo, visto que tem o jogo de volta do mata-mata da Copa do Brasil, é uma boa vitória para a equipe do Rogério Ceni aí, para dar uma confiança, para confirmar a classificação para mais uma semifinal, visto que o São Paulo já está na semifinal da Sul-Americana. E no clássico cearense, tivemos o Ceará perdendo para o Fortaleza pelo placar mínimo de 1-0. No clássico do dia, o Ceará até que tentou, teoricamente um time que está em melhor fase do que o Fortaleza, estava jogando nos seus domínios, mas mesmo assim, Fortaleza que jogou bem a partida, venceu por 1-0 com gol ainda no primeiro tempo, depois de uma falha da equipe do Ceará. O Ceará tentou, Vina ainda acertou a bola na trave, mas o Leão conseguiu não somente a vitória, mas sair da zona de rebaixamento, coisa que, vamos ser justos aqui, coisa que não cabia a esse time do Fortaleza, visto que eles estavam jogando mais do que os resultados que estavam obtendo. Agora, pelo menos, parece que está começando a ter um equilíbrio entre o que o Fortaleza joga e o resultado que ele tem no determinado jogo. Como apreciador do futebol do Fortaleza, eu espero que ele possa continuar subindo aí. É um time que já vem tendo aí seus feitos há 2, 3 anos, jogando bem antes com o Rogério Ceni, agora com o Vojvoda. É um time legalzinho de se ver jogar. Não merecia estar onde estava. Espero que possa estar subindo ainda mais na tabela. Menos contra o Palmeiras. Vou jogar contra o Palmeiras que ele perca. E esse foi o resultado do jogo de Ceará e Fortaleza. No jogo isolado das 6 da tarde, o América Mineiro bateu o Santos por 1-0. E nem mesmo o efeito Lisca foi suficiente para o Santos vencer mais uma. O time da Vila viu a sua primeira derrota com o novo comandante. O América Mineiro fez uma partida melhor. Ainda no primeiro tempo fez 1-0. E depois o Santos até ameaçou, mas o América conseguiu administrar a vantagem que teve. Com o resultado, o time do América ultrapassou o Santos nos critérios. Ambos têm os mesmos números de pontos, 30 pontos, se não me engano. O América agora é o 8º, o Santos está em 10º e o América começa a se aproximar do G6 do campeonato. Resta ao Santos, que estava vindo até razoavelmente bem, ligar o alerta, porque para pular para a segunda parte da tabela, você já começa a olhar mais para baixo do que para cima. Resta saber qual dos dois tem time e tem gás para poder eventualmente ameaçar o G6, talvez um G7, dependendo da configuração da Libertadores e Sul-Americano, que provavelmente teremos 2 brasileiros campeões, seria a minha aposta nos 2 campeonatos. Esse que hoje seria o objetivo desses 2. E no último jogo da rodada, o Internacional, para variar em casa, venceu o Fluminense por 3-0. Esse Inter nos seus domínios é difícil realmente de ser batido. O Internacional pegou o Fluminense e não tomou conhecimento dos 13 jogos de invencibilidade da equipe tricolor. Os sonoros 3-0 só ressaltam o quão forte a equipe do Inter é dentro dos seus domínios, visto que o jogo inteiro não teve possibilidade do Fluminense agredir a equipe do Internacional. O Inter, depois da eliminação vergonhosa contra o Melgar na quinta-feira, poderia até ter terminado o jogo de hoje com uma pressão gigantesca, mas com esse resultado, não somente com a vitória, mas por ter jogado um belo futebol, por ter
feito um placar bem elástico, coisa que dentro dos seus domínios está começando a se tornar padrão, né? O Inter acalma os ânimos da torcida e resta agora lutar para chegar o mais alto possível no Brasileiro. Para o Fluminense, que jogou com vários de seus titulares, resta botar a cabeça no lugar, tocar o barco e pensar na Copa do Brasil, já que tem o jogo de volta já nesse meio de semana. Fluminense que, na minha opinião, na minha visão, é um dos principais, talvez, o meu favorito ao título da Copa do Brasil. Vamos ver se isso vai se confirmar em campo e se essa derrota, dessa maneira que foi, não vai influenciar no jogo do meio de semana. Bom, esses foram os jogos de hoje, os resultados e a análise dos jogos de hoje. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e nos ajude aí para a gente poder estar continuando crescendo e trazendo esses conteúdos sempre para vocês, beleza? Um abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos, valeu!